Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por este canal de evangelização diaconal. Eu sou o Diácono Wagner, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Belém. Hoje celebramos o 30º domingo do tempo comum e também o Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia e da Infância Missionária. O evangelho de hoje será Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, de que forma endereçamos a nossa oração a Deus e a Cristo, né? Numa sequência sobre esse tema de como saber orar, de como saber pedir com insistência, com perseverança, com eficácia, com firmeza na fé, seremos então semelhantes ao fariseu que se autoafirma ou ao publicano que se autoflagela, né? Para cada um de nós entendermos mais a fundo esta parábola, é importante sempre lembrar que tanto os fariseus quanto os publicanos são judeus. Os fariseus eram conhecidos por sua estreita, observância da lei, só que eram muito formalistas, né? Eles eram pessoas muito pródigas para identificar nos outros, né, o descumprimento de algum preceito da lei, né, ou meramente também algum costume que envolvia o cumprimento da lei, principalmente daqueles que viviam de forma menos comprometida com as leis estabelecidas nas Sagradas Escrituras, né? Os publicanos eram igualmente judeus também, como acabei de dizer, porém eram judeus mal vistos, pois cooperavam muitos deles com os romanos na arrecadação de impostos e outros serviços ligados ao governo de Roma. Por isso eram mal vistos por seus próprios irmãos, né? Nesta passagem do Evangelho, nesta parábola que o Senhor nos afirma hoje, nesta narrativa, nós temos então o fariseu que não tem ali sua prece acolhida por Deus, e ao contrário, o publicano sim. Trazendo para cada um de nós, como cristãos, né, um pouco, nós carregamos de cada fariseu, que aqui se diz nas Escrituras, e também um pouco de cada publicano, né? Nós temos muitas lições a aprender com esses 2 judeus, com essas 2 denominações de judeus, né? Será que conseguimos identificar nossa dimensão existente em nós, farisaica, quando somos duramente criticados, debochamos, apontamos desprezo para com aqueles que têm comportamentos diferentes dos nossos, que fazem as escolhas também muito diferentes das nossas? Será que somos fariseus quando vamos ostentar nossas próprias opções, quando tentamos impô-la ao próximo com certas formas de exclusão, né? Será que vivemos o farisaísmo quando nos separamos de forma consciente de todas as outras pessoas, nas opções principalmente,
na vida religiosa, política, numa orientação que o mundo, muitas vezes, numa contradição lógica que não tem remédio, pois quanto mais nós percebemos que se aperfeiçoa a alma humana, deveríamos mais amar, e quanto mais se ama, deveríamos ser mais generosos e não fechados em si mesmo, né? Pois afinal de contas somos todos irmãos, né? Com opções diferentes, mas todos irmãos. Diante de tantos modos diferentes de como é identificar a nossa vida como um cristão farisaico também, ou um publicano, nós teríamos que aprender a viver e conviver com os demais, né? Os demais irmãos e irmãs da mesma fé. E não, de fato, aproveitar de um momento ou de uma opção que cada um de nós faz para um favorecimento pessoal. Somos nós, né, em primeiro lugar, quando usamos o outro em prol dos nossos objetivos. Nossa performance, a nossa dimensão publicana, infelizmente, é assim. Nós vemos com maturidade a exploração sobre os outros, quando isso não deveria ser normal. Ou mesmo que não se veja claramente, cedemos, compactuamos e contribuímos com muitas vezes atos de injustiça, o que também é muito perigoso e não é normal, não deveria ser assim, porque tudo que se refere à injustiça diminui o outro. Nós aprendemos também com o fariseu da parábola que até aquilo que consideramos uma possível virtude pode ser um enorme perigo, né? Se ela estiver ali disponível a serviço de nós mesmos, né? E não dos demais irmãos. Aprendemos com o publicano que uma confissão, um arrependimento pelos erros que se cometeu, uma consciência muito apurada daquilo que se cometeu de errado, é bem acolhida por Deus, agrada a Deus. Mas nós devemos ficar atentos, né? Jesus, embora ele tenha ali centralizado nessa narrativa que consciência dos próprios erros pode ser um diferencial positivo para a conversão e também para uma vida de graça, né? Todo o restante que nós conhecemos do Evangelho nos ensina que quando ele perdoou, ele perdoa por inteiro e indica um caminho de retidão, não de mais volta para o pecado. É só lembrarmos aquilo que ele fez com a mulher arrependida, né? A orientou que ela prontamente seguisse adiante sem errar outra vez. E assim faz com todos nós, não importando o nosso grau de farisaísmo ou de publicanismo, né? Não haveria muito progresso na história do publicano se ele se mantivesse também em suas práticas, né? E também não eram práticas de justiça para com o povo, e também muito pessoal, da qual eles tiravam ali, sistematicamente ali, uma exploração do dinheiro recebido, uma propina para uso pessoal, né? Como conhecemos. Meu irmão, minha irmã, no fundo, esta parábola, aos nossos olhos, como um todo, ela não fala de fariseu e publicano como objeto central, né? Mas da nossa natureza humana, que tem, infelizmente, a ter tendências que mais favorecem pessoalmente a nossa vida, né? E é para nós que o Senhor endereça diretamente, né, esta parábola, este recado. Que o contato com Deus pela prece não se reduza, né, como temos visto neste domingo, mas se fortaleça a momentos de comunhão, né? Não se reduza a momentos de autoafirmação pessoal, de autoflagelação. De certa forma, meu irmão, minha irmã, dos dois lados de uma mesma expressão, de uma mesma moeda. A oração, como temos aprendido neste domingo, é um compromisso para a expansão do Espírito que nos garantirá a santidade e uma vida inteira de graça. Que neste domingo, no Dia Mundial das Missões, que a oração nos fortifique para nos tornar capazes de
cumprir a missão que o Senhor nos confiou, de forma equilibrada e principalmente cumprir a missão enxergando o outro como o nosso irmão e não os defeitos, as opções dos outros, que também são os nossos irmãos, né? Que possamos ter equilíbrio e respeito nas opções das pessoas, dos nossos irmãos, através da nossa vida e da nossa história. Nós temos muito de publicano, mas também muito de fariseu. Precisamos ser muito mais cristão e cristã. O resto é apenas coisas que entram na nossa vida, na realidade deste mundo e que passam. Mas ser cristão é para sempre uma opção neste mundo e na vida eterna. Que assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, de São José, seu castíssimo esposo, e de São Bento, nosso Pai, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente 30º domingo no tempo comum, uma excelente semana com uma vida de oração fortificada cada vez mais na nossa história, nas nossas realidades. Amém.